Cara, pra mim eu fiquei sem acreditar, cara. Não caiu a ficha pra mim, eu não tinha outro sentimento a não ser só dar risada. Porque chegar, muitas das vezes é fácil, certo? O negócio é se manter, entendeu? E agora chega uma situação boa dessa pra mim, pra minha família, você quer me prender. Que a hora que eu saía de casa, cara, que dava vontade de eu bater meu carro, mano. E quem é que não sonha fazer gol contra o Flamengo, principalmente? Contra Botafogo, contra Vasco. Prazer, pessoal do Gol. João Vitor Seguro, estou de volta aqui para a gente fazer uma entrevista e dessa vez estou aqui com o Zé Vitor, atacante do Boa Vista, um dos destaques do Campeonato Carioca de 2025. Zé, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal do portal. Bom, primeiramente, boa noite. Eu que agradeço, né, desde já pela oportunidade de estar concedendo essa entrevista com vocês. Um portal muito legal, né? Que eu acompanho já tem um tempo também, que o pessoal sempre passou para mim, né? E gostaria de falar que meu nome é Zé Vitor, tenho 26 anos, né? Estou aqui com um contrato no Boa Vista, né? Na expectativa de alcançar coisas maiores aí nesse ano de 2025. E você, muito jovem, sai, você vai lá para o sul do país, joga uma copinha no Tubarão, desponta, fica no profissional. E aí eu queria falar, o ponto que eu queria tocar é esse, essa saída para a Suécia. Cara, como que acontece isso? Como que veio o interesse da Suécia? Você joga no Hammarby, depois no Frey, joga uns jogos no Hammarby, depois também joga a segunda divisão. Cara, como que acontece essa saída? Veio por meio do seu empresário, algum olheiro? Como que funcionou? Cara, então, funcionou assim, eu não sei se é porque assim, acho que aquele ano que eu fui para a Suécia foi o primeiro ano que os suecos tinham firmado uma parceria com o Tubarão, né? E daí, antes de eu ir para a Suécia, o Neto Borges, que hoje está no Middlesbrough, da lateral esquerda, ele tinha O ido do no ano esporte, né? anterior, né? Aí ele tinha ido no ano anterior para a Suécia e acabou que o Neto Borges deu certo lá e eles tinham firmado a parceria. Eu acho que os caras falaram, vou lá voltar para ver se tem mais alguém para mim poder levar. E daí foi quando, cara, eu joguei, isso foi incrível, cara. Foi Deus mesmo, porque eu joguei 2 jogos só. Eu joguei 2 jogos no profissional, 2 jogos. E daí os caras, inclusive nesses 2 jogos, os caras estavam acompanhando e eu fui bem, só que eu não fiz gol. Aí acabou que no segundo jogo eu saí, eu acho que faltando uns 20 minutos do segundo tempo. E no outro dia ia ter jogo treino contra o Sub-20. Os caras foi me colocou para jogar o jogo treino no dia seguinte, o Júnior Chávari, o eterno Júnior Chávari, que Deus o tenha, né? Que estava trabalhando no Curitiba, acabou falecendo, essas coisas. Pegou e foi lá falar comigo no departamento médico, que geralmente quando a gente joga num dia, no outro dia nós tá fazendo recovery, né? Descansando, fazendo massagem. E ele foi e falou, Zé, vai botar chuteira que eu quero que você vá jogar o jogo treino com o Sub-20, porque os caras da Suécia estão aí, estão com interesse em você, e a gente quer te negociar aí. Pô, nesse jogo treino eu fiz chover, sabe? Fiz 2 gols no jogo treino. E daí quando os caras foi e falou, ó, a gente vai levar você pra Suécia, né? Só que a gente vai pedir que você tenha um pouquinho mais de calma, que a gente vai resolver seus papéis. E daí foi quando eu fui, cara. Pra mim foi uma mudança muito radical, porque eu tava morando em Sergipe, calor no Nordeste é absurdo. Aí eu vou pro Sul. O Sul já tava um pouco frio. Do nada eu vou pra Suécia. A Suécia já tava fazendo -2 graus. Entendeu? Jogando de Menos um. luva. Nevando, jogando de luva. Pô, imagina a loucura que é. Mas assim, experiência muito incrível que eu tive, sabe? Eu me amadureci muito, tanto como pessoa e tanto como atleta também, porque eu vi que muitas das vezes o nosso futebol fica muito abaixo dos europeus. Eu não falo na questão de técnica, essas coisas, eu falo mais na questão tática e na questão de disciplina, sabe? Cara, futebol sueco é absurdo, assim, eu olhava pros caras assim, eu falava, mano, os caras gigantes, assim, grandão, uma força medonha. Pô, tá maluco. E foi uma temporada pra mim foi muito boa, porque eu vou pro Hammarby, do Hammarby os caras me colocam no time B, que é o Ico Frey, que disputava a Super Ettan, que é a segunda divisão. E daí eu faço 22 jogos, 4 gols em 30 jogos na temporada. Oito jogos eu fiquei fora, entendeu? Aí acabou que, pô, pra mim
foi muito bom, cara, muito aprendizado, né? À toa que no ano seguinte, com o treinador que eu joguei lá, com o Lucas era o nome dele, mas não era brasileiro, o treinador gostou muito de mim. E não é à toa que no ano seguinte ele sai do time, ele vai para outro lugar e quer me levar para outro lugar. Só que na época o Tubarão, como tava cheio de dinheiro na época, os caras queriam me pagar, eu acho que queria pagar o Tubarão, acho que era R$ 800 mil. O Tubarão não queria, o Tubarão bateu o pé falando que queria 1.200.000, isso que eu sei, que me passaram, certo? Uhum. E daí os caras não quiseram, e daí eu louco pra ir, louco pra ir, louco pra ir, acabou que não deu certo. E foi quando eu fiquei, entendeu? Aí acabou que o Tubarão começou a decair, né? Já sem pagar, situações complicadas lá começou a acontecer. Aí, cara, pô, mas foi muito, muito legal, assim, sabe? Experiência muito, muito top, assim, eu aproveitei bastante, assim, sabe? Em questão de treino, em questão de tudo, porque pra mim era tudo novo. Um jovem saindo saindo do Brasil. Quem é que não tem um sonho de jogar na Europa, né, cara? Eu queria ter tido mais tempo, né? Você jogou pelo Marcílio Dias, a segunda fase da Série D contra a Ferroviária. A Ferroviária naquele ano tinha sido vice-líder geral da competição. E vocês vão e pegam a Ferroviária depois de um empate, se eu não me engano, em Santa Catarina. Cara, vocês vão jogar em Araraquara com 20 pessoas fora por Covid-19. Sabe, tem que subir gente da base. Eu lembro que tinha 12 jogadores aptos. E aí, justamente contra o Thiago Marques, que jogava na Ferroviária naquela altura. E, cara, vocês vão e fazem um negócio que, assim, acho que não tem tanta mídia por ser Série D, por ser a quarta divisão nacional, sabe? Mas é uma coisa inacreditável. Vocês saem perdendo de 1-0, o lateral do Ferroviária é expulso, o Lucas Marques, e aí vocês fazem o 2-1 e viram e classificam. Depois, mais tarde, chega nas quartas de final, bate na trave, no acesso contra o Altos. Mas, cara, só essa história, ela já vale por si só. Queria que você comentasse um pouco mais sobre os bastidores daquele dia, Cara, porque... a gente, a gente até, desculpa interromper, a gente até colocou esse jogo como batalha da Fonte Luminosa, sabe? Porque Sim, assim, a gente já sabia praticamente que ia ganhar, sabe por quê, João? Porque o time da Ferroviária naquele ano era um time com. Os caras era um elenco. Pô, o salário dos caras era astronômico. Aí você pega Everton Dias, você pega Thiago Marques, você pega Anderson Salles, o você pega Saulo, Saulo goleiro. Goleiro, entendeu? E pega, eu acho que o Anderson Rosa, acho que era Anderson Rosa, tava, ou era Felipe Marques. Mano, os caras só rodado. Os caras entrou numa soberba contra nós que você não tá entendendo. Já no primeiro jogo lá em Santa Catarina. Por quê? Porque o nosso elenco, a maioria tava com Covid. Nós só tava com 12 jogadores, né? À toa que nesse jogo contra a Ferroviária, eu entro de ponta, eu não entro de centroavante. Quem é o centroavante é o Hélio Paraíba. Uhum. Entendeu? Jogou eu, o Hélio Paraíba, e se eu não me engano, do lado contrário, jogou o Medina, que hoje tá acho que no time da Bahia, alguma coisa assim. E, cara, a gente já sabia que nós ia ganhar, porque os caras entrou na soberba, pra você ter uma ideia, os caras nem cumprimentar nós, os caras cumprimentavam, entendeu? Achando que ia passar o carro por cima da gente, principalmente depois do empate em Santa Catarina. Aí a gente chega lá em Araraquara, a gente vai no corredor para cumprimentar, geralmente cada um cumprimenta, os caras nem olhou na nossa cara, os caras entrou de salto alto, e nós já desde já colocando pilha, mano. Os caras estão de salto alto. Aí olha a entrevista acho que do treinador, que se eu não me engano era Paulo Roberto na época, e tudo. E depois eu encontro o Thiago Marques no Ituano, o Thiago Marques falou que eles já sabiam que iam perder, porque chega na semana decisiva, o treinador começa a dar churrasco, começa a comprar bebida pros caras, isso e aquilo, tipo, como se já tivesse classificado. E daí foi aí que eles se enganaram, entendeu? E daí a gente entrou com a faca nos dentes. E daí, cara, nós, pra cumprimentar os caras nem olhavam na nossa cara. Aí os caras fazem um gol no início, acho que o Anderson Salles no início faz o gol de cabeça. Aí nós empata, que eu acho que com o Renan, lateral. Renan, eu acho que é lateral. E depois a gente vira com o Alessandro, que eu até escoro a bola pro Alessandro, o Alessandro finaliza no cantinho. Então, cara, depois daquela vitória nossa ali, nós se enchemos demais. Aí faltou, aí a gente foi soberbo. Quando a gente descobre que quem a gente ia jogar contra era o Altos do Piauí, a gente ficou soberbo. Não, primeiro eu acho que nós pegou o Goianésia depois, se eu não me engano. Vocês acham que pega a Goianésia, depois Na, o pera, Altos é nas eu acho, quartas, né?
acho que nas oitavas nós pegamos a Ferroviária. Eu vou puxar Isso. aqui. Acho que foi nas Na, oitavas. depois da primeira fase, vocês pegam a Ferroviária na segunda fase, né? Que é o primeiro mata-mata, e é o Goianésia, e aí é o Altos. Então, isso mesmo. Então, a gente pegamos a Ferroviária e pegamos o Goianésia. Quando a gente vai pegar o Goianésia, que nós passa do Goianésia, a gente fica com muita soberba, entendeu? Porque você tem uma ideia, a gente comemorou no vestiário porque ia pegar o Altos. Porque, queira ou não, né? Fala, pô, nós atropelou o time da Ferroviária. O time dos caras era outro patamar. Aí batemos no Goianésia, aí nós já se enche já de moral. Aí nós falamos, que vier, nós vamos passar por cima. Aí foi quando nós se complicou, entendeu? Contra o Altos lá no Piauí, tomamos acho que 5-1, ou foi 4-1, se eu não me engano. Mas aquela Série D a gente tirou muito proveito de muitas coisas, né, cara? Acho que no futebol, até na vida, a gente não tem que ser soberbo, né? Acho que a gente tem que manter os pés no chão, tem que ter humildade, né? Porque tem aquele ditado, né? A soberba procede à queda, né? E a gente foi soberbo demais e acabou se complicando, né? E eu achava, na real, que a gente ia subir, ia brigar pelo título, mas acabou que deu tudo errado. Voltando agora na linha cronológica, você tem essa passagem pelo Ituano. E aí, cara, você volta para o Marcelo Dias, tem todo aquele destaque, artilheiro do campeonato catarinense, e aí chega o Vasco. Você falou das poucas oportunidades, de tudo no Vasco, mas o que eu quero saber é, cara, você num dia estava jogando no Marcelo Dias, depois, ó, o Vasco vai contratar, você vai jogar pelo Vasco. Como que é chegar essa notícia de que você vai atuar pelo um gigante do futebol brasileiro, sabe? Depois de toda a trajetória que você teve, saindo lá do Nordeste, lá da Bahia, e aí agora você vai, pô, virou jogador do Vasco. Como que foi para você? Cara, pra mim, pô, eu na real já tava quase certo com o Vila Nova. Já tava quase tudo acertado para ir pro Vila Nova, né, depois do campeonato. E daí meu empresário liga pra mim, eu acho que 2 dias antes, um dia antes, se eu não me engano, ligou numa sexta, no sábado eu ia ter reunião com o Frontini, que era na época era o diretor, que hoje não está mais no clube, e com o Hugo, que era o presidente. Aí meu empresário ligou, falou, irmão, cancela isso aí, chegou uma situação aqui pra você, né? O Vasco quer levar você e tudo mais. Isso aí que eu falei, mano, não é possível. Não é, o cara fica sem acreditar, sabe? Porque, pô, assim, as coisas aconteceram tão rápido assim. Aí eu falei, não, 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 não é. Aí disse, cara, aí mandou o contrato pra mim, mandou tudo pra mim. Eu falei, caraca, que isso, cara. Eu naquele ano, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, cara. Naquele ano de 2022, receber uma proposta do Vasco, de um clube com tamanha grandeza que é o Vasco, que na época estava na Série B, mas é um clube de Série A, né? Um clube conhecido mundialmente, né? E, cara, pra mim eu fiquei sem acreditar, cara. Não caiu a ficha pra mim, eu não tinha outro sentimento a não ser só dar risada. Aquela risada de felicidade, sabe? Aquela Sim. alegria, aquele negócio além do, pô, e pra mim falar pro meu sogro, pra minha sogra, pro meu irmão, cara, ali pra mim foi aquele ali quando chegou, cara, foi surreal demais pra mim, sabe? E eu sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade, por ter me honrado, né, em ter chegado no Vasco, né? Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer um que chega, né? E, pô, e veste a camisa. Apesar que, igual eu falei, eu não tive tantas oportunidades, mas Deus sabe de todas as coisas, né? É continuar trabalhando, porque quem sabe daqui um dia, né? No futuro próximo aí eu possa tá novamente vestindo, seja a camisa de um clube, né? Então, cara, pra mim foi surreal aquilo, sabe, cara? Nem eu acreditei, pra você ter uma ideia, nem eu acreditei. E quando eu fui orar, cara, eu agradeci a Deus assim de uma maneira, eu falei, Deus, obrigado, porque eu pedi tanto pro Senhor, pedi tanto, e o Senhor foi e abriu essa porta pra mim. E só que assim, eu não culpo as pessoas que trabalham no Vasco, até porque eu também fiz coisas erradas, entendeu? Eu fiz coisas que eu acho que um atleta profissional não fazia, entendeu? Que não tinha que fazer. Então, é muito fácil hoje eu chegar e colocar a culpa só nos caras, sendo que quem teve a maior culpa fui eu. Então, passou, serviu de aprendizado para mim, para daqui a pouco, quando eu estiver num grande clube, eu não cometer os mesmos erros. Porque chegar, muitas das vezes, é fácil, certo? O negócio é se manter. Aí você chega no elenco que você vê o Anderson Conceição, que hoje está aqui comigo. O cara rodado, jogou La Liga, jogou tudo.
Aí você vê Nenê, que você era acostumado só a ver pela TV. Aí você vê o Edmar, que, pô, São Paulo, Cruzeiro, Champions League, La Liga. Aí você vê o Raniel, São Paulo, Cruzeiro. Eu começo a ver esses caras, mano, eu não acredito que eu tô do lado dos caras, entendeu? Demora a cair a ficha, pô, tô do lado do Nenê, mano, sou companheiro do Nenê. E, pô, me dava toda hora no momento que eu cheguei, me dava toda hora vontade de estar ali tirando foto com o cara, sabe, cara? Porque, pô, o cara que eu vi jogando na Champions League, cara, Nenê jogando Champions League, Nenê jogando com a camisa do PSG, Nenê, pô, tá maluco. Nenê, o currículo dele fala por si só, né? Então, cara, pra mim foi um negócio assim que só Deus mesmo, cara, pra ter feito Uhum. isso acontecer, cara. E outra coisa, você falou essas coisas coisas erradas que você comentou, cara, foram apenas 5 jogos, né, com a camisa Cruz Maltina. E eu queria saber, além disso, se tem algum outro motivo que você fala, pô, foi por conta disso que eu tive poucas oportunidades. Você acha que é alguma relação Isso. com o treinador, relação com o jogador, relação com alguma coisa? Você Cara, é igual eu te falei, o elenco do Ituano e o elenco do Vasco, pra mim, foi um dos melhores que eu já peguei. Se eu falar pra você aqui que eu tive problemas com os jogadores do Vasco, eu não tive, eu tô mentindo total, porque eu me dei bem com todo mundo, era um elenco muito, mas muito unido, muito bom, nem à toa que a gente consegue o acesso pra é Série A, entendeu? Então o elenco era muito bom. Eu não posso também culpar o treinador, porque na época era o Zé Ricardo, e depois do Zé Ricardo, quando o Zé Ricardo vai pro Japão, a quem assume é o Maurício de Souza e depois por último o Jorginho. Cara, eu não culpo ninguém, eu não culpo nenhum deles porque é muito fácil, igual eu te falei, é muito fácil eu chegar aqui e colocar a culpa em alguém, sendo que muitas das vezes o errado fui eu. Então, cara, sempre me dei bem com o Zé Ricardo, me dei bem com o Jorginho, com o Mauricinho, que hoje tá no Guarani, né? O elenco principalmente, o elenco, pô, elenco top demais. Então, isso aí, sem falar que depois de um jogo contra o Criciúma, os caras me afastaram sem motivo nenhum. Os caras me afastaram do Vasco. E daí, quando os caras me afastam do Vasco, eu recebo uma proposta, já acho que com 2 semanas depois que eu tô afastado. Eu recebo uma proposta do Paços de Ferreira, de Portugal. Os caras iam me dar 2 anos de contrato. E os caras do Marcílio, os caras aqui do Vasco não me liberou de forma alguma. Não me liberou de jeito nenhum, irmão. Não me liberaram. E minha esposa tava recém-grávida na época. E eu tava doido para ir embora para Portugal. Porque eu queria voltar para Europa. Eu queria ir para Portugal. Os caras iam me pagar um salário muito bom. Eu queria que minha filha nascesse em Portugal para ter dupla nacionalidade. E aconteceu que os caras, eu não vou citar gente lá de dentro, que os caras me segurou, entendeu? Não quis deixar eu ir. Eu bati no peito, eu falei, irmão, fui na sala dos caras, falei, irmão, eu quero sair, vocês me afastaram como se eu fosse a pior pessoa do mundo, eu não cometi atos de indisciplina de forma alguma, entendeu? E vocês pegou e me afastou, entendeu? E agora chega uma situação boa dessa pra mim, pra minha família, vocês querem me prender. Aí os caras não aceitaram a proposta e também os caras pegou e me deixou separado. Aí é quando chega o Jorginho. Quando o Jorginho chega, o Jorginho vai e me reintegra e eu começo a ficar com o elenco, entendeu? Treinar com o elenco novamente. Sou muito grato ao Jorginho, né, por ter feito isso, porque eu vou te falar, cara, a pior coisa do mundo é quando você tá treinando separado. Você parece que não tem valor nenhum, nenhum. Você parece que não tem valor nenhum. Você se sente a pior pessoa do mundo, você se sente um merda, desculpa a expressão, tá? Você se sente assim que as pessoas viraram as costas pra você. E pra mim me reerguer, irmão, vou te falar, foi Deus mesmo, viu? Deus e a minha esposa que tava comigo. Pra você ter uma ideia, irmão, tinha momento que eu saía da minha casa pra ir treinar, porque assim, o Vasco treinava 9 horas, os jogadores, e a gente ia treinar 11 horas, meio-dia, cara. Os que estavam afastados, pra você ver como é que é. Futebol, como é que é. Afastado tava eu, Vinícius Paiva, que fez uma Série B top pelo Ituano, que tá no Vila Nova agora. Laranjeiras, que eu não sei onde é que ele tá, que era a promessa do Vasco. Saulo, lateral direito, que jogou pelo Bangu, não sei onde é que ele tá. Lucas Oliveira, que tinha sido um dos destaques do Volta Redonda, do Bangu, se eu não me engano. Era do Volta Redonda no Campeonato Carioca. E me afastou. E afastou quem mais? Teve outro que eles afastaram. Acho que o Tavares, centroavante, que agora estava na Polônia, entendeu?
Pô, os Uhum. caras afastou essa rapaziada toda e tudo mais. E, cara, e aconteceu que se você pegar hoje, acho que o Ulisses. Ulisses, eu não, acho que o Ulisses não. O Ulisses hoje tá no Nacional da Madeira, jogando a Primeira Liga de Portugal, entendeu? Enfim, e acabou que, cara, eu me senti a pior pessoa do mundo, cara. Mas eu costumo falar que foi necessário eu ter passado pra hoje eu ser a pessoa que eu sou, entendeu? Eu tirei assim, foi doído, cara, mas eu me fortaleci diante daquilo, entendeu? Tinha hora que eu saía de casa, cara, que dava vontade de eu bater meu carro, mano. Juro pra você. De tão, de tão furioso que eu fiquei, sabe? De tão furioso que eu fiquei, me dava vontade de, pô, de jogar meu carro na parede e tudo, mas graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo. E graças também a Nenê, ao Anderson Conceição, que eu era muito próximo dos caras, do próprio Edmar, o próprio Raniel, o próprio Yuri Lara, o Pitbull que tá no Yokohama FC lá do Japão. Os caras conversou com o Jorginho, entendeu? O Jorginho foi lá, conversou com a gente e reintegrou a gente. Eu também entendo porque, pô, 30 e poucos jogadores no elenco, não é fácil um treinador dar atenção para todos, entendeu? Não é fácil, né? Mas eu sou muito grato, cara, sou muito grato por ter passado por tudo isso, né? E hoje, graças a Deus, eu vivo bem, eu tô tranquilo demais. Hoje, cara, minha filha, minha esposa, principalmente, é a minha força. Eu encontro, além de Deus, eu encontro neles, entendeu? Cara, você citou também aí a proibição de ir para o Paços de Ferreira, mas em 2023 você vai para Portugal, né? Finalmente, emprestado para o Feirense. E aí eu queria saber primeiro como que você avalia ter jogado no futebol português e se você esperava mais sequência, porque depois você já volta para o Brasil ainda em 2023 para jogar no Londrina. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa passagem em Portugal. Cara, eu eu quando chego em Portugal, eu já chego já nessa época aqui, praticamente, que nós estamos agora. E lá é final de época, né? Final de temporada. Eu cheguei, eu acho que no final de janeiro, início de fevereiro ali, no último dia de janela, mais ou menos. E faltava 3, 4 meses para acabar o campeonato. Demorou um pouco a me adaptar, porque o futebol dos caras é muito intenso. O futebol dos caras é outro nível, outro nível. Intensidade pura, todo tempo, intensidade pura. E, pô, eu também, assim, dei azar, né? Porque, assim, pô, eu chego lá, o Jardel, hoje é meu amigo também, conversa comigo. Pô, o Jardel tava vivendo uma fase extraordinária, né? À toa que quando ele sai do Feirense, ele vai pro Vizela, com 2 anos de contrato. Agora ele tá em Israel, né? Seleção ele, é seleção de Guiné-Bissau. O Neguinho tava, pô, iluminado, cara, iluminado, muito bom jogador. Então, eu meio que dei azar nisso. Então, eu entrava no decorrer do jogo, né? O treinador Rui Ferreira, que hoje tá no Aves, no Aves. Ele me Uhum. colocava no jogo e tudo, assim, mas, cara, eu queria ter tido mais tempo. Eu queria ter pegado a pré-temporada, da pré-temporada até o final da temporada, entendeu? Aí seria outra coisa, entendeu? Aí seria outra situação. Mas, assim, eu espero um dia poder voltar, atuar a temporada inteira, porque é um futebol que eu gostei muito. E sem falar disso, o país, cara. Pensa num país bom, mano, de morar, país top, capital assim, tranquila, entendeu? Não, capital não, né? Capital era Lisboa, né? Mas eu tava em Ah, lá Santa é. Maria da Feira, do lado, praticamente, né? Mas muito bom, cara. A minha avaliação é que eu queria ter um pouco mais de tempo, né? Acabou que não teve, mas quem sabe aí Deus não possa abrir uma grande porta aí mais à frente para mim poder ter essa oportunidade, né? Mas um dia eu espero voltar, cara. Eu espero voltar para lá. Você falou de morar, eu morei lá um tempinho, fiquei 6 meses fazendo intercâmbio pela faculdade, aí fiquei morando lá em Coimbra, né, que é um pouquinho mais longe, Coimbra. mas ali perto também. E aí, cara, eu vou puxar um tema que você falou lá atrás, você falou a diferença de postura, de análise, de tática da Europa, mas me explica como que é essa diferença, assim, o que você vê de tão diferente no futebol europeu e futebol brasileiro? Você acha que a continuidade, por exemplo, recentemente a gente teve uma entrevista aqui, um cara que jogou na Europa, também jogou na Espanha, falou da continuidade dos treinadores, mas qual ponto que você acha que é o mais diferente, assim, que mais muda? A disciplina dos jogadores. Se o jogador, tanto taticamente, também em questão de disciplina, se o jogador, se o treinador pede para você fazer isso,
todos os jogadores vão fazer o que ele pede. Aqui no Brasil já não tem isso. O jogador acha que ele tem que fazer o que ele quer, entendeu? Não é o que o treinador quer, entendeu? E a questão também como é que eu posso te falar? Cara, do profissionalismo, né? Porque lá você sabe muito bem que fora os caras não concentram, certo? Os caras não concentram. Se você faz isso aqui no Brasil, esquece. Esquece. Eu tava olhando há poucos dias a reportagem aí, acho que o presidente do Atlético Paranaense, falando do Fernandinho, que a partir do momento que o Fernandinho chega no Atlético Paranaense, ele faz a cabeça do treinador para não ter concentração. E daí os jogadores chegavam no dia seguinte do jogo, tipo 11 horas da manhã, para ficar no hotel. E tipo, pô, se você faz isso aqui no Brasil, irmão, esquece. Você sabe que o jogador brasileiro é jogador louco. Os caras saem, os caras bebem, os caras fazem isso mesmo tendo jogo no outro dia. Lá fora não, lá fora você chama os caras, pô, vamos, pô, irmão, amanhã tem jogo, vamos fazer isso, vamos ficar de boa, vamos ficar de cantinho e tudo, vamos ficar tranquilo, amanhã nós tem jogo. Então isso muda muito, cara, muda muito, mas muito mesmo, de verdade, irmão. Então isso, a questão de habilidade, de qualidade técnica, esquece, nós está acima. Os brasileiros estão acima, mas a questão de disciplina, questão de tática, os caras, não é à toa que você vê, cara, aí, jogadores estrangeiros tudo dominando aqui o nosso futebol. Você pega o Abel, você pega o Vojvoda, né? Você pega o próprio, como é que é o nome dele? Teve o Arthur Jorge do Botafogo, agora tem o Renato Paiva. Pronto, Arthur Jorge, o Luiz Castro, os caras veio aqui, os caras mandou. Os do meu dia até então tava bem esses tempos aí, entendeu? Aí você pega, os caras dão sequência no trabalho. Amor, olha pra ver se o Mingau não tá, se não tá, que é aquele de ontem ainda, tá? De, de madrugada. E daí, então, aí você falou do tempo. Lá fora, os caras têm mais paciência, tanto com o treinador, tanto com o atleta. Aqui você joga 3, 4 jogos, se você não vai bem, os caras já te jogam de lado. Lá fora não. Lá fora os caras vão te lapidando aos poucos, te colocando de pouquinho em pouquinho para você pegar e crescer. É igual o treinador. Aqui não, aqui você treinador vai mal 5, 6, 7 jogos e olha lá se chega isso. Os caras já mandam embora. Entendeu? Então isso conta muito, entendeu? Muda muito. Uhum. Mas, além disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha de vocês no Campeonato Carioca. Né? A gente sabe que tem, enfim, acabou por aqui com a eliminação para o Sampaio Corrêa na semifinal. Mas, enfim, conta um pouquinho sobre essa campanha no Campeonato Carioca, como foi marcar gol contra esses 3 clubes importantes, sabe? Principalmente, você falou, reeditou essa parceria com o Anderson Conceição, sabe? Enfim, conta um pouquinho sobre o ano de 2025 até aqui. Cara, é igual eu falei outro dia aqui numa outra entrevista, pra mim é um mix de muitas coisas, sabe? Sensações extraordinárias que eu senti, né, diante de ter feito gols contra esses 3 grandes aí. Quem é que não sonha fazer gol contra o Flamengo, principalmente, contra Botafogo, contra Vasco, time, pô, gigante do futebol brasileiro. Então, fui muito feliz, cara, muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade de ter jogado contra esses clubes, de ter balançado as redes. Fico triste por a gente não ter alcançado nossos objetivos com o clube, né, que foi ter chegado nas finais, eu não digo da Taça Rio, mas do campeonato principal, né, por conta de muitas oscilações nossas, onde a gente teve mais empates do que vitórias, né, durante todo o campeonato. Mas a avaliação que eu tenho, cara, é uma avaliação de que, pô, a gente, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Eu não ganho o jogo sozinho, eu dependo dos meus companheiros. É, fui muito feliz nesse campeonato carioca, fazendo esses gols. Poderia ter feito mais, acabou que as coisas não aconteceu, né? Mas, cara, cabeça erguida, né? Vamos ver o que Deus tem preparado aí para o próximo semestre aí, o segundo semestre aí, se eu vou permanecer aqui, se eu não vou, se eu vou para fora, se eu não vou. Entrego nas mãos de Deus e, pô, ficou um gostinho de quero mais, sabe? Assim, a gente poderia ter ido às finais, a gente poderia ter brigado por algo melhor, né?
Mas, pô, essas coisas a gente não tem como controlar, né? Quando é da vontade de Deus é, quando não é também. Enfim, aconteceu que as coisas não andou como a gente queria. Sim. Outra coisa também, sua segunda experiência no Rio depois daquela passagem pelo Vasco. Cara, eu queria que você comentasse sobre o Boa Vista mesmo. Um clube extremamente tradicional, o Verdão da Saquarema, comentar um pouco sobre a torcida, sobre, enfim, o ambiente de jogar por esse clube tão tradicional do Rio de Janeiro. Cara, é muito expectativa, é um negócio muito legal, sabe, cara? Hoje o clube tá fazendo 21 anos de história, né? Quero parabenizar o clube, né, que me abriu as portas novamente para despontar no cenário aí brasileiro. Mas assim, a torcida, os caras são fanáticos, né? Por mais que não tenha tantos torcedores assim, igual esse time de massa, mas não faltou apoio, não faltou apoio. Desde o início do campeonato até ontem mesmo, não faltou apoio de jeito nenhum. A gente fica triste de não poder ter retribuído todo o amor, todo o carinho que eles tiveram por nós. Não teve como, né? Mas assim, o clube, cara, que tá crescendo ainda mais, principalmente agora, depois que o pessoal da SAF assumiu, pessoas sérias, pessoas responsáveis, estrutura de treino muito boa, né? Óbvio que precisa melhorar algumas coisas, precisa, né? As coisas não mudam de uma hora para outra. Mas, pô, você pega o Diego Cooper aí, que é o diretor aqui, contrata essas coisas, um cara extremamente capacitado, né? Para fazer o melhor para o clube, né? E tenho certeza que também o clube vai crescer muito, né? Vai crescer muito, porque os caras aqui, salário tá em dia, né? Premiação, bicho, essas coisas. A gente ganha, o dono da SAF paga, entendeu? Pô, os caras dão um apartamento para morar. Então os caras deixam a gente confortável. Eu não tenho o que falar, não tenho o que reclamar desse clube de forma alguma, porque desde o dia que eu cheguei até agora, cara, os caras têm cumprido com tudo que eles falaram. É óbvio que tem coisas que acontecem nos bastidores que os caras não controlam, né? Isso vai mais das pessoas que estão ali trabalhando. Mas isso também a gente não tem que colocar a culpa em ninguém. Mas no quesito de estrutura, o clube está muito bem. Os caras estão com um projeto ambicioso aí de daqui 2, 3, 4 anos os caras estão numa Série B, numa Série A principalmente. Né? Os caras estão com o CT que estão reformulando, construindo tudo. O CT hoje que nós treinamos é do Sindicato dos Atletas, que é a SAFEG, campo bom, entendeu? Estrutura top, academia muito boa, entendeu? Sem falar a questão de hotel, quando a gente vai concentrar, né? Fica em hotéis bons, né? A logística é tudo top. Então, cara, eu não tenho nem o que reclamar, só agradecer mesmo, né? Infelizmente, igual eu falei, a gente não pôde retribuir todo o amor, o carinho dos torcedores por nós e principalmente tudo aquilo que foi colocado sobre os atletas, sobre os jogadores, né? Que Uhum. foi investimento, a gente não pôde retribuir, mas, pô, eu tenho minha consciência de que minha parte eu fiz, né? Dei o melhor de mim a todo momento, dei o melhor de mim a todo tempo, né? Se eu for ficar ou não, eu vou ser grato a todas as pessoas que confiam em mim, né? Mas é isso.